Boa noite, queridos amigos. É com muito prazer no coração que eu estou aqui hoje para um bate-papo, para que a gente possa conversar um pouquinho, levando as palavras do nosso Mestre Jesus para a noite de hoje, que possa acalentar nosso coração e que a gente possa sair dessa noite melhores do que entramos, com reflexões e novos passos a seguir. A palestra de hoje é uma mensagem entre medo e fé, as duas faces da mesma moeda. Mas primeiramente, vamos agora, juntos, reunidos que estamos, fazendo a prece que nosso Mestre nos ensinou. Vamos todos, ao som dessa música, fechar nossos olhos, nos conectando a essa letra, acalmando nosso coração, nossos pensamentos, silenciando a nossa mente, deixando que esse som vibre em nossa alma. E vamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui nessa noite reunidos para mais uma prece, conectados com o amor maior do Cristo, agradecidos pela oportunidade de conhecer os seus ensinamentos. Que a gente possa, na noite de hoje, abrir nosso coração e nossa mente para receber a conexão com o nosso mentor individual. Que a gente consiga se conectar com as palavras do Cristo, que ressoem em nosso coração, nossas células, nosso corpo. Que a gente consiga vibrar no amor e na fé. Agradecidos pela oportunidade da reencarnação, pela família que nascemos, pelo corpo que habitamos, pelas experiências que vivemos, boas e ruins, porque todas elas nos tornou quem somos hoje. E com o coração cheio de gratidão por mais um dia de vida, vamos agora, orando a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoar, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. E livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E hoje viemos aqui falar, um bate-papo gostoso sobre o medo e fé, as duas faces da mesma moeda, Duas emoções, Medo e fé, duas emoções que podem ter pesos e medidas parecidos, porém de lados totalmente opostos, Então, vamos entender um pouquinho sobre o medo e a fé, A proposta hoje é a gente trocar o medo pela fé. O medo, o significado da palavra medo, no dicionário, estado emocional provocado pela consciência que se tem diante de um perigo.
podemos entender o medo como um sentimento de insegurança em relação a uma pessoa, uma situação ou a um objeto. E segundo a Fiocruz, estima-se que entre 1/3 ou metade da população exposta a uma epidemia pode vir a sofrer alguma manifestação psicopatológica, caso não seja feita nenhuma intervenção. E que seria esse tipo de psicopatologia, né? Um pânico, uma ansiedade, uma depressão, ou uma angústia, uma tristeza, ou um medo avassalador de algo que pode ir contra a vida do indivíduo ou de algum dos seus entes queridos, né? Então, hoje, vivendo numa pandemia, né? Já estamos começando a retomar a nossa vida, mas normal, nunca mais, né? Após essa pandemia, a gente não vai conseguir mais viver na nossa normalidade, né? Fazer o que a gente fazia antigamente, se encontrar, se abraçar. Então, eu acho que por muito tempo, né? Vamos ainda estar sentindo a vibração e a energia de toda a mudança que essa pandemia causou em nossas vidas, né? E muitas pessoas estão sofrendo demasiadamente com o medo que toda essa situação, né, avassaladora colocou toda a nossa população, né? E esse medo está causando desequilíbrio nas emoções, porque não é somente o medo controlado do que está acontecendo. O medo, ele está redobrado. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre o medo, o que ele causa e como a gente pode lidar com ele, né? Então, assim, como se prevenir do medo, né? Prevenir é diferente de se preocupar, da preocupação, né? O que está acontecendo com as pessoas, né? A maioria das pessoas está se preocupando. O que é se preocupar? É colocando dentro da mente, né? Ocupando os espaços da mente com uma preocupação, né? De algo que pode vir a acontecer. O que está, quando a gente conversa, né, com as pessoas, o que está acontecendo, né? As pessoas estão já imaginando dentro da sua mente subconsciente todas as catástrofes que podem vir a acontecer, né? E se eu ficar doente? E se algum dos meus familiares pegar a doença? E se não tiver respirador? E se não tiver como se curar? E se vier a falecer? E se? E esse e se faz com que a nossa mente se ocupe o tempo todo com essa energia do medo que paralisa. Sendo que a preocupação não nos alivia, porque se vier a acontecer, a gente vai ter sofrido 2 vezes. Uma quando eu me preocupei e fiquei pensando nisso o tempo todo, gastando a minha energia com essa energia do medo, e outra quando realmente vier a acontecer. E às vezes eu vou estar com menos energia para poder lidar com a situação e resolver o que eu preciso resolver. Diferente de se preocupar é se prevenir. Então, o que eu posso fazer para me prevenir? Eu posso higienizar os produtos quando chegam na minha casa, eu posso higienizar as minhas mãos, né? Eu posso evitar de sair só nos lugares que sejam de maior necessidade, que realmente eu precise ir. Eu posso manter a distância das pessoas, né? Respeitando a distância necessária para que eu não tenha contato físico com as pessoas. Isso é se prevenir. Agora, se preocupar só faz eu vibrar na energia do medo. E a energia do medo gera cortisol dentro do meu corpo, que faz com que a minha imunidade reduza, caia a minha imunidade. E aí eu fico o quê? Mais exposto a qualquer tipo de vírus e bactérias. Então, não é inteligente eu me preocupar antecipadamente. Diferente de eu me precaver, me prevenir.
que aí sim, tomar uma ação prévia. O que eu posso fazer? Tomar os devidos cuidados. Isso é se prevenir. Agora, se preocupar é ocupar a mente de uma energia que talvez nem venha acontecer, só que faz com que a minha imunidade caia, que eu libere cortisol no meu corpo, que eu entre no processo de medo, que faz com que a minha vibração também diminua. E aqui falando sobre o aspecto espiritual, a gente sabe que quando a nossa vibração diminui e a gente entra na energia do medo, a gente sintoniza, né? Que a gente sabe que a gente vibra e a gente sintoniza na energia do medo. E quando eu sintonizo na energia do medo, o que eu faço? Eu me conecto, eu dou permissão e abertura para os espíritos que estão nessa mesma energia do medo se conectem a mim através da minha vibração. E aí o que eu faço? Eu alimento eles com o meu medo e eles me alimentam com o medo deles. E a gente fica vibrando e retornando nessa energia de medo, medo e medo. Né? E isso me faz vibrar cada vez de uma forma mais reduzida, indo cada vez mais para a energia do medo. Né? Então, uma dica muito importante que faz a gente parar para analisar é que o nosso cérebro não distingue o real do imaginário. Logo, tudo que eu imagino, minha mente acredita que está acontecendo. Logo, ela me traz a sensação, o sentimento, a emoção daquilo tudo que eu estou imaginando. Por exemplo, se você está assistindo um filme de terror, você sente medo? Para as pessoas que sentem medo, acho que é uma grande maioria, né? Dá aquele frio na barriga, o coração acelera e você sente medo. Você não sabe que aquilo tudo é gravado? Que tem um cenário ali atrás? No consciente você sabe. No seu racional cognitivo você sabe que tudo aquilo foi gravado. Mas por que você sente medo? Porque na hora que você está conectado ao filme, a mente subconsciente é a mente das emoções que está conectado ali assistindo, que está fazendo com que as suas emoções vibrem. Por quê? Porque ela não distingue o real do imaginário, tudo aquilo que você está vendo na telinha, na cena, está fazendo com que sua mente vibre naquela energia daquilo que você está assistindo. Então, logo, quando você assiste um filme de terror, você vai sentir medo. A mesma coisa que acontece quando você assiste os noticiários, por exemplo. Você assiste um telejornal onde ele só dá notícia de todas as pessoas que tiveram suas vidas retiradas com o coronavírus, né? Por exemplo. O que acontece na tua mente? Tua mente cria os piores dos cenários, já imaginando que você vai ser a próxima vítima ou que alguém que você ama, que está próximo de você, vai passar por essa situação. Por quê? Porque a tua mente ela já visualiza e cria toda essa imagem. Então, o medo será sempre a lente que aumenta o perigo. Todas as vezes que eu me conecto a esse sentimento de medo, a minha lente aumenta. Então, tudo que eu foco aumenta. Então, se eu estou focando somente nas pessoas que tiveram suas vidas retiradas por conta desse vírus, o que vai fazer com que minha mente vai aumentar e só isso que eu vou ver e eu vou entrar nesse sistema de medo que paralisa. Então, logo, eu tenho que mudar meu foco. Tirando o foco, já que eu sei que tudo que eu foco aumenta, já que eu sei que a minha mente não distingue o real do imaginário, eu preciso tirar o meu foco da onde está toda essa energia que está me paralisando. O que eu preciso fazer então? Me desligar. Me desligar de tudo aquilo que está me trazendo medo. Se eu já sei o que eu preciso fazer para me prevenir, quais são as minhas energias que eu devo gastar e direcionar para me prevenir, como a gente já mencionou anteriormente, lavando minhas mãos, mantendo a distância, usando máscara. Se eu já estou fazendo tudo o que eu posso para que eu tenha a distância, que eu consiga me manter distante desse vírus, o que eu não posso fazer, eu entrego a Deus. Agora, o que eu posso me desligar e me desconectar
das notícias que chegam até mim, dos telejornais que só trazem notícia de terror, das mensagens de WhatsApp, de grupos que só trazem notícias de todas as pessoas que morreram. Ninguém fala das pessoas que se curaram, mas as pessoas que morreram, todo mundo gosta, né, de estar focando essa energia. Por quê? Porque é ali que vende, né? É ali que conecta, é através do medo que eles conseguem prender a audiência e a atenção. Então, se isso está me fazendo mal, se eu tenho consciência que meu cérebro não distingue o real do imaginário, e tudo aquilo que eu estou vendo, eu já estou criando dentro da minha mente todo aquele cenário, e eu estou mergulhando dentro desse cenário, meu coração, a minha energia já está vibrando nessa mesma energia do medo, já achando que isso tudo vai acontecer comigo, então eu posso fazer o inverso, né? Eu posso fazer o inverso, eu posso me desligar dessas notícias e me conectar com as notícias que me fazem bem, que alimentam minha alma, que aumentam a minha conexão com o Criador, que entende que nada acontece por acaso nesse mundo, que nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus queira, que tudo está programado e planejado, que tudo já estava escrito como tinha que ser e como ia ser, para que a gente possa tirar o aprendizado de toda essa situação, que a gente possa se transformar e sair dessa situação da pandemia diferente do que entramos, com outra consciência, né? Com a consciência da importância, né? Da importância de se conviver em harmonia, da fraternidade, de ajudar o próximo que precisa, de vibrar no positivo, de alimentar nossos pensamentos com energias positivas, de cuidar do planeta, que a gente consiga sair dessa situação melhores do que entrou e se conectar com o que realmente importa, que é entrar dentro de nós, ouvir a voz do coração, se conectar com a nossa essência, com a nossa alma, se conectar com o divino que habita dentro de nós, que está conectado com a criatura, o Criador, com todos que estamos aqui, sabendo que todos somos um, que a gente pode estar todos vibrando na mesma sintonia, mas de amor, não do medo. E o momento agora, né, exige que a gente exercite nossa resiliência, saber administrar pensamentos, sentimentos de forma saudável. Então, o momento é sair da vibração do medo e começar a administrar nossos pensamentos, sentimentos de forma saudável. O que é saudável para mim? Qual é o tipo de programa que eu quero assistir que vai ser saudável para mim? Qual o tipo de energia que eu quero me conectar que vai ser saudável para a minha vida, para o meu espírito, para a minha mente, para o meu corpo físico? Já que eu sei que tudo que eu penso, eu sinto. O que eu quero sentir? Quando eu penso em momentos de alegria, eu libero ocitocina, adrenalina, noradrenalina, emoções positivas. Quando eu me sinto acarinhado por alguém, eu libero ocitocina, que é o hormônio dos sentimentos de amor, de carinho, né? Quando eu estou feliz, se eu me conecto a palavras, emoções, sentimentos que me trazem felicidade, né? Eu libero serotonina. Qual o tipo de hormônio que eu quero liberar no meu corpo? Qual é o tipo de pensamento que eu quero ter dentro da minha mente que vai fazer com que o meu corpo ressoe dentro desse pensamento, liberando em mim emoções e sentimentos positivos? Então eu tenho que começar a escolher aquilo que eu quero assistir, ver e me conectar, porque através daquilo que eu vejo, me conecto, é a vibração que eu mando para dentro do meu corpo, do meu coração, da minha mente, né? Então tá na hora de eu ter resiliência e exercitar os bons pensamentos e sentimentos. E aí, mais um pouquinho sobre prevenir, a gente pode sim reconhecer e acolher que a gente está com alguns receios e alguns medos, ok, né? Eu tenho algum medo, eu tenho um pouco de medo de pegar essa doença, né? Eu conheço pessoas que estão no grupo de risco, eu moro com pessoas que estão no grupo de risco, ou eu mesmo já faço parte do grupo de risco, então eu tenho algum receio. Tudo bem, assumir, é importante você não negar, assumir que você tem algum medo. Então o que eu posso fazer para me prevenir se eu tenho esse medo? Né? O distanciamento, o isolamento social, saio com pouca
poucas vezes, só quando realmente for necessário, a higienização correta, né, dos alimentos, da mão, né, enfim, tudo que a gente já sabe que precisa ser feito, né? Então é importante eu entender e acolher meus medos, ok. É importante também eu procurar pessoas de confiança para poder conversar, né? Porque muitas pessoas se isolaram, né? Porque já estão com mais idade e não puderam ficar saindo nesse período e se isolaram, então se sentem sozinhas. A solidão também dói muito, machuca demais. Então é importante você ter pessoas que você possa conversar, bater um papo, né? E também até para esclarecer sobre todos aqueles medos que estão passando na sua mente. Pessoas positivas, que têm um olhar positivo e otimista da vida, que vão poder te ajudar a ver a vida de um outro ângulo, a ver de uma nova perspectiva, que vão te trazer força, coragem, ânimo, para que você não se sinta sozinho, né, envolvido nesse medo, que você possa ter uma luz com uma nova direção, que você consiga visualizar possibilidades que talvez sozinho você não consiga, né? E reorganizar também, uma forma de se prevenir é se reorganizar, fazer novos planos, estratégias para que você possa direcionar agora após a pandemia ou ainda, né, estamos nela, mas já com algumas aberturas, podendo voltar ao trabalho, algumas pessoas, enfim, que a gente possa se reorganizar. Como vai ser a nossa vida daqui para frente? Como a gente vai se recolocar? Como eu higienizo os produtos que eu vou vender? Como eu higienizo, me protejo para ir até o meu trabalho? Enfim, como eu posso me organizar? Isso sim é importante parar, pensar e organizar a minha mente para eu já ir ficando mais tranquilo, né? Não pensando só na pior estratégia, mas o que eu posso fazer para que tudo funcione, né? Que eu consiga minimizar, né? Que eu consiga me organizar mentalmente para que tudo funcione perfeitamente da melhor forma possível, né? Mas o mais importante para a gente se prevenir é aumentar a nossa fé. Esse é o antídoto que vai nos ajudar, né? A limpar tudo que precisa ser limpo dentro das nossas mentes, emoções e coração, para que a gente possa, sim, né? Que a gente possa, sim, sair dessa pandemia de forma diferente, melhor do que entramos. Então, fé é um meio de demonstrar a realidade que não se vê. A fé mora no coração das criaturas que creem que tudo está certo como está, que respeita os ciclos da vida e que sabe, simplesmente sabe, que nada foge aos olhos de Deus, que tudo vê e que tudo provê, porque nada foge aos olhos de Deus. E quando a gente tem fé no nosso coração, a gente vibra na nossa alma a certeza no lugar do medo. Aonde havia medo, quando a gente tem fé, a gente coloca certeza. E essa certeza sobrepõe ao medo. A certeza de que tudo está certo, de que a vida passa por ciclos de começo, meio e fim. E que tudo vai ter um fim, vai se transformar novamente. Desculpa. Que tudo tem um fim e que tudo tem um recomeço. E que logo tudo isso vai passar. E que a gente vai poder simplesmente confiar que Deus sabe o melhor para todos nós. Que se foi permitido que a gente passasse por isso, é porque realmente foi necessário para a nossa transformação e evolução. E a gente sabe que está caminhando para um mundo de regeneração, onde muita coisa vai mudar. E nossas mudanças precisam começar dentro de nós, através dos pensamentos, emoções, sentimentos e através da fé. Eu preciso acreditar, eu preciso ter a certeza. Eu preciso ter a certeza dentro do meu coração daquilo que eu não consigo ver, mas a certeza de que tudo vai ficar bem. Então agora chegou o momento de exercitar a nossa fé. Não se consegue a paz apenas pedindo paz, e sim fechando as portas para as sensações exteriores de medo, para se conectar às sensações interiores de fé. Então, esse é o segredo. Se fechar para o medo e se abrir
para a fé, para a gente poder ter a transformação que vibra dentro da nossa alma. E Jesus nos disse, né, quando foi um pai levando o filho que estava sendo obsediado e pediu para Jesus, né, tirar os demônios que existiam no seu filho, que ele já tinha levado o filho aos apóstolos e os apóstolos não tinham conseguido. Jesus foi lá, expulsou os demônios e disse: por causa da vossa pequena fé, falou para os apóstolos. Porque em verdade vos digo que, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Porque Jesus disse que a gente precisa ter fé. Fé. Fé em nós, fé na vida, fé em Deus, fé nas circunstâncias, fé que tudo vai ficar bem. A fé que alimenta a nossa alma, uma palavra tão pequena com significado tão grandioso, que pode mudar a nossa vida. Quantas são as pessoas que estão em hospitais já dadas como mortas, que já não tem mais solução, mas que têm uma fé e uma vontade de viver tão grande em seu coração, e quando elas oram e elas pedem, e elas têm a certeza que elas vão ficar boas, elas saem de lá recuperadas. E quantos casos que a gente ouve de médicos mencionando que a pessoa entra com uma unha encravada e parece que, nossa, isso não vai ser nada e vai sair de lá, ó, rapidinho e tá tudo bem. Só que a pessoa não tem essa fé no coração. A pessoa já entra derrotada. E a pessoa não consegue sair de lá viva. Então, a fé é metade do caminho para a gente transformar o que precisa ser transformado, para a gente poder ter saúde e passar por tudo isso, saindo dessa pandemia muito melhor do que a gente entrou. Então, no lugar do medo, a gente tem que pôr a coragem, que é um atributo da fé. Olhai os lírios do campo, que não trabalham e nem fiam, e no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Olhai as aves do céu, que não plantam e nem semeiam, mas Deus os alimenta e as vestes. Quanto mais não há de alimentar a vós, homens de pouca fé? Essa foi mais uma das parábolas de Cristo. A gente precisa ter fé que Deus não vai deixar faltar nada. Tudo Deus provê. No momento certo, a gente recebe o que a gente precisa e que é necessário para nosso aprendizado, transformação, evolução. Nada há de nos faltar, nem a saúde, se assim for da vontade do Pai. Então a gente precisa crer que Deus vai caminhar na nossa frente, mostrando a direção da estrada e o nosso caminho de transformação e evolução. Tanto o medo quanto a fé exige que você acredite em algo que não pode enxergar. Cabe a você decidir no que quer acreditar. A fé e o medo, as duas faces da mesma moeda, elas não são palpáveis, são imaginárias, tanto o medo quanto a fé. Por que tem gente que tem medo de pular de paraquedas e outros sentem alegria e vibram nessa energia quando pulam? Porque o medo não é igual para todo mundo. O medo está dentro da mente, de acordo com as minhas experiências do passado, tudo aquilo que eu vivi e que eu acredito que pode me colocar em risco. O medo, ele não pode ser pesado na mesma balança para todos, porque ele não tem o mesmo peso. Para cada pessoa, a energia do medo vibra de forma diferente. Tem pessoas que estão passando por essa pandemia e que estão sem medo nenhum. Tem outras que têm um pouco de medo. Tem outras que têm muito medo. Não é verdade? Então, o medo é imaginário, como também a fé. Tem pessoas que não têm fé nenhuma, que já perderam toda a fé, ou que nunca tiveram. E tem outras que têm muita fé.
tanto um quanto o outro, ele pode ser fortalecido através da minha imaginação. Cabe saber qual você vai alimentar, qual deles você vai acreditar, qual deles está te fazendo bem e qual deles pode te prejudicar. A escolha é sua. A fé aumenta a nossa imunidade, isso eu posso te dizer. Estudos mostram que quando a gente tem fé, a gente aumenta a nossa imunidade. São pessoas que têm maior disponibilidade, né? O corpo fica mais forte, mais fortalecido e corre menos risco de pegar infecções, bactérias, porque a pessoa tem fé, autoestima elevada, se sente bem com ela mesma, se sente bem com os outros. Ela acredita na providência divina, em Deus, na sabedoria do todo. Ela sabe que tudo está como tem que estar. Ela tem fé. E tudo que com fé pedides, em vossos corações haveis de receber. Então, se existe algum medo e algum receio, pede em oração. Fala com Jesus, com o nosso Mestre. Ele está aqui, como governador do nosso planeta, nosso irmão, que veio até nós para nos mostrar como modelo e guia, como seguir os seus passos para a gente evoluir. Vamos pedir para Jesus. Faça oração, peça para Deus que guie nossos passos para a gente receber a saúde que a gente almeja, o emprego que a gente precisa, o alimento de todo dia. A fé fortalecida. Peça com fé que você há de receber. Então, a minha proposta na noite de hoje, através desse bate-papo, não tenha medo, tenha fé, acredite. Deus está aqui, nesse momento, em todos os lugares, próximo de você, dentro de você, nos nossos irmãos, nos animais, nas plantas, no ar, no sol. Ele pode te ouvir a todo instante. Basta ter fé. Basta ter fé que você vai sair dessa situação muito melhor do que você entrou, com um novo padrão de pensamento, de sentimento e de emoção, sentindo a presença dele mais perto do seu coração. Então, alimente a fé dentro do teu coração. Se Deus está conosco, quem será contra nós? É isso. Muito obrigado. Espero que tenham gostado desse bate-papo. E qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo no coração de todos e vamos agora fazer nossas vibrações finais. Vou colocar uma musiquinha aqui. Vamos fechando nossos olhos, respirando profundamente, se conectando ao som da música e agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos, falando sobre as palavras do Cristo, agradecendo as mensagens que o Mestre nos ensinou, que a gente consiga ampliar a nossa fé no nosso coração, que a gente consiga plantar bons pensamentos na nossa mente, que a gente consiga se conectar com a boa palavra, com a boa semente, que a gente consiga vibrar no amor, na paz e na certeza. Que a gente consiga afastar de nossas mentes toda energia negativa, do medo. Que a gente consiga plantar a semente da fé, do amor,
e da certeza de Cristo, de que tudo está como precisa, de que tudo será transformado dentro e fora de nós, de que dias melhores virão, de que o aprendizado necessário a gente vai absorver, para que esse mundo possa ser regenerado e a gente possa contribuir para essa transformação. Vamos vibrando por todo o planeta Terra, vendo toda a nossa Mãe Terra envolvida na luz azul do amor maior de Maria. Vamos vibrando pelos países em guerras. Vamos vibrando pelo nosso Brasil, pelos moradores do nosso país. Vibrando pelas pessoas nos hospitais, adoecidas, pelos idosos em seus lares, sozinhos, isolados, que eles sintam o calor e o amor, a energia do Mestre Jesus. Vamos vibrando pelos presídios, creches, orfanatos, asilos, pelos moradores de rua. Vamos fazer uma vibração por nós mesmos, pedindo com Cristo, adentre em nosso lar, levando a sua luz maior de amor, de paz, de fé e esperança. Que o nosso coração vibre na energia da esperança, da fé, e vamos sentindo o abraço carinhoso do Mestre Jesus, que acalma nosso coração e tranquiliza a nossa mente. E vamos que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. E livra-nos, Senhor, de todo o mal, que vós sois reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Que a gente receba o nosso passe, do nosso mentor individual, que o nosso coração vibre na paz e na tranquilidade por mais uma semana. Obrigado, obrigado e obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês na noite de hoje. Até a próxima.